Nesse momento, a gente acaba de receber imagens lá em frente à sede da Polícia Federal, onde está preso o Bolsonaro. Quem acaba de chegar por lá é o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. A gente tem as imagens da chegada dele para visitar o pai, visita essa autorizada por Alexandre de Moraes. Vamos assistir juntos. Cercado, vigiado, e com base, ele botou na sentença uma vigília, um pedido para que pessoas fossem junto comigo orar pela saúde dele, por justiça, que não era na porta do condomínio dele, era longe da porta do condomínio, que não causou, eu fiz a vigília, não causou nenhuma aglomeração, as pessoas não ficaram lá, não dormiram lá, não permaneceram lá, que já era a nossa intenção de fazer a vigília, todo mundo ir para casa para continuar orando. Eu pedi que as pessoas, no domingo, a vigília foi no sábado, no domingo as pessoas fossem para as suas igrejas, que os pastores, os padres tratassem do que está acontecendo no nosso país, nos cultos, para defender a liberdade religiosa. Então, assim, não tem nenhuma lógica isso. O Alexandre de Moraes queria fazer e fez. É isso que está acontecendo há muito tempo no Brasil. Ele faz o que ele quer, independente da lei, independente das provas que tem no processo de total inocência do presidente Bolsonaro. O senhor pode comentar o processo da anistia? O senhor disse no começo da resposta. Eles vão recorrer, senador? O senhor disse que ele não ia fugir, foi a pergunta da colega. É que no início da resposta nós não estávamos posicionados. Não, é só falando do início aqui, é totalmente impossível que ele tivesse qualquer chance de escapar, ainda que ele tivesse dado uma retada naquela tornozeleira. E se ele quisesse fugir, ele não tinha ali tentado tirar a capinha, a tampinha da caixinha lá da tornozeleira, ele tira a tesoura na tornozeleira, né? E foi realmente uma confusão mental que a ciência explica. O que aconteceu foi uma confusão mental por parte dele, e eu acredito que tem sido isso mesmo. Vocês vão recorrer? Entendi. Vão recorrer? O que vocês vão fazer? Do quê? Como que vocês vão fazer agora? Eu não sei, essa parte jurídica eu prefiro que os advogados dele falem. Tá, eu só acredito que eles vão apresentar os embargos infringentes, pelo menos. Não sei aí qual é a estratégia exata. Mas a gente está vendo que isso não é um processo, né? Isso é uma farsa que está acontecendo há muito tempo e ele está sendo... As decisões estão sendo com base em quem ele é, não com base no que está nos autos. Tudo no jogo combinado. Como é que está a saúde? O senhor tinha falado, né, da questão... Não, ele teve crise de soluço de ontem para hoje. Durante a noite? Eu não sei qual foi o horário exato, né, mas parece que o policial federal, alguém que estava ali de plantão, deu a medicação para ele e conseguiu tirar, né, a crise de soluço dele que estava começando forte. Enfim, eu fico preocupada com isso, porque uma das internações dele aqui em Brasília foi exatamente por esse soluço, ele acaba broncoaspirando um pouquinho de líquido que vem do estômago e isso causa infecção no pulmão. Essa é a preocupação, isso é uma coisa grave, isso é uma coisa que pode ser letal. Então, mais uma vez, estão brincando de tratar o presidente Bolsonaro de uma forma completamente desumana. E o que a gente está defendendo aqui é humanidade, é fazer com que a pessoa idosa e com comorbidades, que todos têm ciência que ele tem, para que fique pelo menos em casa onde ele tem um tratamento mais adequado. Você pode comentar do processo da anistia? Eu tenho uma reunião agora. Falou ainda bastante coisa o senador Flávio Bolsonaro. Isso foi na saída da visita. Eu falei que ele estava chegando, não, ele estava saindo. Nesse momento, chegou lá por volta das 9, pouco da manhã, visitou o pai, ficou aí um pouco menos de uma hora. E aí diz ele, o que a gente está pedindo é humanidade. Ele está sendo tratado de forma desumana. Repetiu mais do mesmo, né, Mônica? Não tem nenhuma novidade aí na fala do Flávio Bolsonaro. Alguns falaram que ele teria sido responsável por mandar o pai para a prisão preventiva diante da convocação da vigília, mas depois veio a história da tornozeleira e agora ele falando assim, mesmo que ele tivesse arrebentado aquilo lá, isso não seria motivo, voltam a falar de perseguição. É o discurso que eles vão usar, né? E vão continuar usando, né, Mônica? Tem uma coisa curiosa aí, Fabiola, que a gente está aqui falando de direitos, claro, que eles nunca reconheceram para qualquer preso, né? Tem uma postagem do Arara, inclusive, de 8, de ele seria que vão previsão militar no Brasil, um país como o Brasil, que não consegue nem vigiar tornozeleiras eletrônicas. Era isso que ele falava. Agora, a gente voltando, quer dizer, o que eles faziam ou defendiam, não interessa aqui, porque isso não vai impedir que
um Brasil civilizado defenda direitos para o Bolsonaro, né? Uma coisa que me pareceu assim que a gente tem que lembrar nessa questão da vigília, eu acho que teve a questão da tornozeleira, que agravou, que mostra que de fato havia uma tentativa de tirar a tornozeleira, então não tem como o Bolsonaro ficar em casa se ele fica tentando tirar a tornozeleira. Agora, a questão da vigília, eu faço uma ponderação aqui, que é o seguinte: quando o Lula foi preso em 2018, Lula foi para o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo e as pessoas cercaram o sindicato. E aí houve até um momento em que se perdeu o controle daquelas pessoas, porque a ideia do Lula era ir para o sindicato e se apresentar à justiça, mas ficar ali por alguns momentos, ali no lugar onde ele começou a carreira política dele. E ele ficou ali uns 2, 3 dias cercado por uma espécie de uma vigília, inclusive teve uma celebração religiosa pela memória da mulher dele, Marisa Letícia, que tinha falecido. E aí houve um momento até que se perdeu o controle, né? As pessoas não queriam deixar o Lula se entregar, falavam não se entrega, foram para o portão. A Gleisi Hoffmann teve que sair do sindicato, se dirigir ao público que estava lá, falar: o presidente quer se apresentar, o presidente vai se apresentar. Mas uma coisa como uma vigília, como a que o Flávio Bolsonaro fez, que teve para o Lula em 2018, depois as pessoas montaram um acampamento na frente da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para falar: bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Isso são lideranças muito fortes, né? São lideranças muito grandes do Brasil, ex-presidentes. Então, esse é o tipo de movimento que eu acho até normal e previsível que tenha. No entendimento do Alexandre de Moraes, aquilo era um clima sendo criado para dificultar a prisão do ex-presidente, né? Mas se a gente fizer um paralelo com 2018, é bem parecido, né? A questão da vigília, eu estou falando, não de romper a tornozeleira. De fato, o Lula se apresentou à justiça, teve a oportunidade de sair do Brasil, foi aconselhado a sair do Brasil e não saiu do Brasil e decidiu encarar o processo. Mas essa semelhança existiu, né, Fabíola? Então, eu acho que atos a favor do ex-presidente, vigílias, rezas, orações, protestos, passeatas, elas fazem parte, né, quando você tem uma liderança desse peso presa. Vamos lá, Sakamoto, você estava ouvindo aí atentamente, já até escrevendo, nem sei se é sobre isso, as declarações do Flávio Bolsonaro. Essas visitas da família foram autorizadas, né, por Alexandre de Moraes. A Michele Bolsonaro foi a primeira a visitar Bolsonaro no final de semana. Flávio Carlos Bolsonaro tem direito a visitá-lo também. E aí ele sai da... Opa, tá voltando um som aqui para mim. Aí ele sai e diz que o pai dele não está sendo tratado com humanidade. O que eles estão pedindo é isso. Ah, tá sim. Lógico que tá. Tá na carceragem da Polícia Federal. Não tenha dúvida nenhuma. Quem não está sendo tratado com humanidade são milhares de outros presos, outros criminosos como Jair Messias Bolsonaro. Digo criminoso porque ele foi condenado por um crime. Tem gente que não gosta de falar, mas é verdade. É criminoso condenado. Que estão em delegacias, em casas de detenção, em penitenciárias urbanas e rurais pelo país e que estão sofrendo de câncer, de tuberculose, de pneumonia, de sarna, sabe? Você tem relatórios, né? E sim, eu estava escrevendo sobre isso, né? Sobre a questão de saúde. Tem um relatório do CNJ, né? Que aponta que as taxas de suicídio, inclusive entre presos no Brasil, subiram de 15,7 para 25,2 mortes a cada 100 mil presos entre 2016 e 2019. Né? O CNJ tem relatórios e mais relatórios mostrando a situação dos presos no Brasil. Né? Então, não tenha dúvida nenhuma que você tem um exército de pessoas, né? E eu estou falando de pessoas, inclusive, que não cometeram crimes violentos e que poderiam, sim, ter outras formas de punição, prisão domiciliar e outras coisas, tal qual aquela que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está solicitando. Ele está, digamos, no topo no lugar, hoje, nos lugares, vimos inclusive o quarto em que ele está com acesso a médicos, ele está com acesso à alimentação trazida pela família dele, ele está com acesso a visitas, né? Ele não está tendo nada proibido para ele com relação a isso. Ele está, inclusive, conseguindo se mover dentro da própria unidade para poder receber as visitas, como a gente viu por aquelas imagens, na frente da Polícia Federal via espelho. Viu o vidro, né, da Polícia Federal. Ele está conseguindo se mexer lá dentro para receber as visitas, sair da cela, volta para a cela e tudo isso mais.
Né? Até uma pergunta que se coloca, e eu acho que é uma pergunta que é bastante digna, se a prisão domiciliar de Bolsonaro, na hora que for obtida, vai ajudar outros criminosos condenados por questões de saúde. Né? É interessante, vamos retomar uma coisa. Anos atrás, o Coletivo de Advogados em Direitos Humanos, né, ele solicitou um habeas corpus coletivo para todas as gestantes, puérperas, mães de crianças pequenas, para fazer valer um direito que está previsto em lei, de que, nesses casos, mulheres que estão em situação de prisão preventiva podem ficar em casa para cuidar dos filhos ou cuidar da gravidez. Com base em quê? Com base na Adriana Anselmo, então esposa do ex-governador Sérgio Cabral Filho, que foi presa e aí acabou sendo solta com base num habeas corpus que ela conseguiu por causa do filho. Conseguiu-se esse habeas corpus coletivo, nem todo mundo pôde ser beneficiado, mas pelo menos o negócio saiu. Pula, vai para a pandemia. Na pandemia, muitas pessoas com doenças graves, imunossuprimidas, também poderiam ter sido retiradas das cadeias, que acabaram se tornando câmaras de tortura. O que aconteceu? A Justiça garantiu um habeas corpus para Fabrício Queiroz, ex-faz-tudo de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, envolvido em todo aquele escândalo da rachadinha, né? E aí o Queiroz acabou saindo, porque ele tinha câncer, ele saiu da prisão preventiva, da prisão e foi para domiciliar. Pediu-se um habeas corpus coletivo para todas as pessoas presas nas mesmas condições. Qual foi a resposta da Justiça? Não rola. Então, eu não tenho nenhuma esperança que a prisão domiciliar de Bolsonaro possa servir de base ou possa servir de justificativa para que esse benefício humanitário possa ser concedido a outras pessoas, principalmente pretas e pobres por aí. Né? Vai se justificar que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo, e ele merece um tratamento especial. Eu acho que todo ser humano mereceria um tratamento especial, como aquele que ele está tendo hoje. Né? Eu acho que, se lá na frente ficar comprovado de que ele não tem condições de passar por uma prisão, uma situação de encarceramento, aí a Justiça pode rever. Só que da mesma forma, para terminar, Fabiola, os laudos, eu conversei com muitos médicos nos últimos dias, o pessoal, você tem grupos médicos que estavam analisando os exames médicos que os advogados do Bolsonaro ofereceram e entregaram para a Justiça para poder justificar a prisão domiciliar dele. Os laudos dos médicos estão lá, falam, não, ele precisa da prisão domiciliar. Mas os exames médicos, os médicos que analisaram, eu falei com médicos do Sírio-Libanês, do Einstein, da Reddor, sabe o que falaram? Que não. Falaram, o Bolsonaro, esses exames aqui dariam ok para uma pessoa que pode cumprir prisão. Eu não estou querendo dizer com isso que os médicos A vale mais que o médico B. Eu estou só falando que não é aquela coisa absurda como o pessoal está falando, de que não, se ele ficar lá, ele vai ter um problema. O presidente Bolsonaro tem uma saúde mais frágil, ninguém nega isso. Assim como milhões de outros brasileiros também. E milhares de encarcerados, que têm uma saúde ainda mais frágil e não há nem possibilidade deles saírem. Hoje, ele está numa situação protegida, monitorada, e eu não tenho dúvida nenhuma que acho que o próprio STF é o primeiro a não querer nenhum problema com Bolsonaro, com a saúde do Bolsonaro. Os fatos são importantes, né, Josias? A gente sempre puxa para esse lado, né? É claro que o filho do Bolsonaro sai emocionado de lá, fala que realmente o pai fez aquilo com a tornozeleira eletrônica porque ele estava em confusão mental diante de tudo que ele está vivendo, e ele teme pela saúde do pai, né? Falou aí das crises de soluço, que isso pode dar uma infecção no pulmão. E aí ele fala, olha, estão colocando em risco a vida do ex-presidente da República. Estão colocando em risco, Josias? Você vê risco para a vida de Bolsonaro? Não vejo não. Impressiona muito os cuidados que o Alexandre de Moraes teve no despacho em que ordenou a prisão temporária preventiva do Bolsonaro, né? Ele foi muito cuidadoso em relação a esse aspecto da saúde do Bolsonaro. Determinou à Polícia Federal que assegure assistência médica por 24 horas, anotou no despacho que os médicos, assim como os advogados, também têm acesso irrestrito ao preso. Então, e hoje o Bolsonaro, na carceragem ali, ou na cela da Polícia Federal, ele está mais próximo do setor hospitalar, inclusive do hospital. Ele está vizinho agora do hospital, conheço muito bem aquela região. Ele costuma ser atendido no DF-Star, e a Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso, fica ali a poucos minutos, 5 minutos do hospital onde o Bolsonaro fez a última cirurgia, onde
os médicos dele costumam atender. Então ele está hoje mais próximo do hospital do que estaria se continuasse no seu domicílio prisional, né? Então foi muito cuidadoso o Alexandre de Moraes. Agora, a visita do Flávio Bolsonaro, Fabiola, para além da encenação, e essa encenação vai ser mantida, a visita dele tem uma outra relevância. Há hoje uma disputa ali na família para ver quem vai falar pelo preso, quem vai falar pelo Bolsonaro, se o filho ou se a Michele Bolsonaro, se o Flávio ou se a Michele. E o Flávio está se impondo como uma espécie de porta-voz do pai, porta-voz para difundir esse lero-lero da vitimização e porta-voz também para conduzir a negociação que será intensificada agora para definir qual vai ser o papel da família, qual vai ser o papel do preso na eleição de 2026. Então a visita tem esse sentido político, para além da encenação.